Então, queridos, boa noite. Nós estávamos aqui num papinho inicial aqui, que a gente gravou, mas a gente estava falando sobre a perspectiva da prática, né? De que esse caminho nos leva a experimentar uma abertura, uma lucidez, uma alegria. As qualidades, os Budas, eles manifestam compaixão, amor, né? Generosidade, moralidade, equanimidade, sabedoria completa. Uma Eles leveza, né, é Flori? Uma uma leveza, abertura. né? Quem consegue passar isso muito assim, no modo muito gentil e gradual de trazer o caminho é a Pema Chodron e o Eric Pema conosco, assim, né? Quem vai fazer o body Os dois. training, quem já fez, quem vai refazer, retomar, ele passa isso, assim, na forma que ele, muito gradual, ele apresenta o caminho. Ele apresenta o gradual, ele apresenta o caminho para os seres humanos, depois o caminho para os deuses, depois é que é o caminho dos bodhisattvas. Primeiro ele vai apresentando de forma muito amorosa, assim, muito real, muito real. Sem a gente estar pensando que é uma coisa muito fora do nosso alcance, assim, né? Então ele vai nos levando devagarzinho, assim, para abrir o coração, de fato. Abrir a mente e abrir o coração, né? Essas duas coisas, são as duas aberturas. A mente e o coração. Devagar. Tá bem? Então vamos ter paciência, porque a gente tem muitos méritos, né? A gente está com muitos ensinamentos preciosos, muitos mestres preciosos, falando em português, seja um tradutor ou não, mas falando a nossa língua, a gente conseguindo entender, né? A gente sem ter que estudar uma outra língua estranha para a gente acessar, né? Então é mérito nosso também, né? Mérito nosso. É a conexão que a gente tem, né, com esses ensinamentos. Então vamos ter paciência um pouquinho, que as coisas vão aos poucos se assentando, a gente vai removendo os obstáculos, a compreensão vai se abrindo. Uma hora se abre e fecha, mas depois se abre e aí fecha menos. A gente vai devagar, certo? A gente também vai fazendo as práticas, vai acumulando as práticas de shamatha, do nondro, né, que nos ajudam muito. A gente vai aos pouquinhos vai penetrando, vai estudando, vai vendo a compreensão de Vipassana, o Prajnaparamita, isso tudo vai nos ajudando. Tá bem, então? Vamos começar nossa jornada de hoje. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer só uma pequena pausa. A gente vai fazer uma pausa com lama no vídeo, mas eu vou fazer uma pequena pausa já para a gente aquietar o nosso corpo. Solta as preocupações agora, toda essa conversa, essa mente que blá blá blá, que fica, né, cogitando. Ela é útil, tem a sua utilidade, mas agora a gente solta. Deixa a nossa consciência iluminar o nosso corpo, onde a gente está sentado. A gente se abre, né, para receber as bênçãos desse encontro, dos ensinamentos, da própria Sangha, né, do Buda, do Dharma, das três joias. E a gente começa fazendo rapidamente nossa prece de refúgio bodhicitta e a prece de 7 linhas. Rapidinho só. Aí o Lama mais à frente vai pedir pra gente, antes ele vai fazer um preâmbulo rápido, aí pede pra gente se conectar com a motivação da bodhicitta e a gente pode renovar o nosso voto de refúgio aí com as nossas palavras, certo? Ele pede pra gente fazer em silêncio. Então a gente faz. Mas aí a gente já garante que fez aí a nossa prece usual. Tá bem? Deixa eu pegar aqui. Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, que são generosidade, moralidade ou ética, né? Paciência, concentração e sabedoria. Acho que eu esqueci alguma. Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Então, que através da nossa prática desse caminho dos bodhisattvas, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. E a gente vai começar conosco mesmo, primeiro conosco, para a gente poder ser capaz de ajudar os outros verdadeiramente. Sangye chodan saki choknam lam janchu badu dani kyapsu chi dagi jinsogi pesonam ki drola pentir sangye druparsho
Sangye Chedan Saki Chaknam Lam Janchu Bardu Dani Kyapsu Chi Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drula Penti Sangye Drupanshu. Com essa prece de refúgio Bodhicitta, a gente abre nosso coração e nossa mente para receber as bênçãos. A gente também aspira, a gente conecta todos os seres nesse caminho, aspirando para eles. Que todos os seres tenham a felicidade de suas causas. Que eles sejam livres do sofrimento de suas causas. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Essa é a nossa herança de lucidez. E a gente pode recuperar. E então a gente pede as bênçãos de Guru Rinpoche para a nossa prática de hoje, para remover todos os nossos obstáculos externos, internos e secretos, para que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza, que é inseparável da verdadeira natureza de Guru Rinpoche, de todos os Budas, de todos os Lamas, de todos os seres. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se, conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Essa prece tem muito poder porque a gente realmente reconhece o poder de Guru Rinpoche, da mente lúcida, e a gente se abre para querer realizar essa mente, se coloca no caminho, seguindo as pegadas de Guru Rinpoche. Orgênio Gino Jansam Pema Gesadam Polam Yasencha Gino Druni Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadruki Jingi Lopchi Cheksu So Guru Pema Siji Hum Orgênio Gino Jansam Pema Gesadam Pola Yasencha Gino Drunye Pema June Jesudram Kudu Kandro Mampe Kor Keki Jesudadruki Jingi Lopchi Cheksu So Guru Pema Siji Hum. Então, pela força da nossa devoção, da nossa súplica, pelo poder de Guru Rinpoche, da lucidez da sua mente, então ele alegremente se dissolve em luz, vem para o topo da nossa cabeça, uma esfera luminosa, radiante com as 5 cores, desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. E recebemos as bênçãos de reconhecer que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundido-se com espaço. Que a gente possa sentir a presença da mente iluminada, inseparável da nossa própria mente. Essa é a nossa verdadeira natureza. Com essas bênçãos, então a gente começa o nosso encontro hoje. Então vamos começar começando ouvindo o Lama. Vou abrir logo o vídeo e a gente começa. Aí eu vou dar uma paradinha, apresentar uma carta que ele fez para dar o contexto do ensinamento. E depois a gente vai vendo algumas coisinhas que eu separei aqui, as notas, porque a gente tem uma ideia do que ele vai. Esse encontro do dia 4, a gente dividiu em 2 partes. Quando ela fez a tradução, ficaram 2 vídeos de 1 hora e 3 minutos, mais ou menos, cada um, certo? O vídeo total em inglês é 1 hora e 30, 40 e poucos minutos. Mas aí com a tradução, que ela reduziu a fala do Lama, né, a velocidade, aí ficaram 2 vídeos de 1 hora e 3 minutos. Eu pretendo que a gente passe hoje esse vídeo 1, e no próximo encontro a gente finaliza o vídeo 2, se der, certo? Porque aí o tema seguinte vai ser mais interessante, porque vai ligar com a prática a gente reconhecer os 3 venenos e tal, vai ser bem interessante. Então tá, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se tá no ponto aqui já, tá.
Vamos começar vendo o Lama, e aí a gente vou dar uma paradinha, vou mostrar a carta que ele fez, depois o vídeo da Candro lá, que ele se referiu, bem rapidinho, só pra gente sentir um pouco. Olá, Sol. So welcome all of you Sejam muito bem-vindos, todos to vocês, this third a in a series esta of talks terceira palestra dessa série in January. que começou em janeiro. And in this series, E I'm covering nesta série eu from a estou Buddhist cobrindo, perspective, da perspectiva budista, the six esta fold matriz matrix of mental de balance 6 with equilíbrios emphasis on each mentais, of the com ênfase corresponding types em of cada uma intelligence. das inteligências correspondentes. Então, inteligência conativa, inteligência ética. Covered this in the first Eu lecture in abordei January essas duas na primeira with palestra em the janeiro, framework, dentro da estrutura do caminho do Bodhisattva, do ideal do Bodhisattva, da motivação e do modo de vida do Bodhisattva, conduct, na conduta do Bodhisattva. Então, esse foi o conativo e depois teve o ético. about 6 weeks E ago, we cerca de 6 semanas atrás, nós abordamos o terceiro dos 6 tipos de inteligência, inteligência atencional. covered that in some Eu detail. detalhei bastante esse tema em mais de 1h30. E então, nessa sequência, começando do conativo, depois o ético, atencional, agora vem a inteligência cognitiva. E é isso que eu vou abordar hoje. E também, novamente, daqui 6 semanas, eu vou de novo falar sobre esse tema, parte 2. Mas na apresentação de hoje, Só fazendo uma parte, na verdade, ele apresentou nesse dia 4, mas aí 2 semanas depois, ele retomou porque ele não concluiu o que ele queria concluir nessa aqui. Aí depois, 6 semanas depois, no dia 1 de junho, foi que ele conclui, certo? Só pra gente saber. Foram 3 vídeos, né? Um agora, que ele deu dia 4, depois 2 semanas depois ele conclui, e depois vem o terceiro vídeo no dia 1 de junho, que é esses 3 que a gente tá pendente, né? E a gente vai correr atrás agora. eu vou recorrer a fontes clássicas do desenvolvimento de inteligência cognitiva. Mas de uma forma diferente, em termos de todas as palestras, que durarão alguns meses, a cada 6 semanas, nesta eu farei uma abordagem diferente, no sentido de que eu vou abordar muito mais o cultivo da inteligência cognitiva no século XXI. Então, haverá muitas referências ao mundo onde vivemos hoje e ao estado em que o mundo se encontra nesse momento. Mas, partindo daí e voltando às fontes clássicas do cânone Pali, Shantideva, então isso será a agenda para hoje. E o título desta palestra é Crentes Contemplativos e o Futuro da Civilização Humana. Da civilização humana, o futuro da civilização humana. Então, eu espero que isso seja de interesse de todos, porque todos nós somos crentes, alguns de nós somos contemplativos, e acho que todos nós nos preocupamos, nos importamos com o futuro da civilização humana. E como todos sabem, está profundamente ameaçada neste momento, graças ao o que a humanidade tem feito ao ambiente, especialmente nos últimos 150 anos. E em crescente nos últimos 50 ou 70 anos. Então, é isso que nós abordaremos hoje. E eu tenho 6 semanas para me preparar para essas palestras. Então, esta manhã eu acordei às 3h20, ou mais ou menos, talvez um pouquinho mais tarde, mas a minha mente já estava borbulhando, como uma colmeia de abelhas, fervilhando.
And so I wrote a Então eu whole set of escrevi um new conjunto de notes novas today, notas hoje, this morning, essa manhã. and I think E eu acho as this que, hive of honeybees enquanto essa colmeia de abelhas swirled around in my estava mind, girando na minha I mente, think they came eu acho que elas to get honey surgiram, elas produziram bastante and mel stingers. e muitos ferrões também. So we shall see. Então vamos ver. I must say, I preciso dizer que enjoyed Eu preparing this me talk, diverti preparando essa palestra. and I hope E eu you espero que will vocês as well também find it gostem meaningful. e considerem significativo. But let's begin Mas vamos in this começar traditional context nesse contexto with tradicional motivation, com uma motivação, com a inteligência conativa no início. let's just pause for a E vamos moment. pausar por uns momentos, despertando a motivação mais significativa que nós pudermos desses minutos juntos aqui na capela, aqui em Minha Santelin, e aqueles que estão ouvindo The internet. pela internet também. Então vamos cultivar a bodhicitta, a motivação mais sublime de todas as motivações, o pináculo da inteligência conativa. Let's do it so silent. Vamos fazer isso em silêncio. Olá, Sol. Olá, Sol. So, Então, on the one hand, por um lado, como eu acabei de mencionar, this will be essa será a very terceira meaningful sequence desta série bem significativa of talks de on palestras six sobre modes essas of três intelligence, formas de inteligência. but also Mas também very grateful eu to have estou the muito opportunity grato por ter tido a oportunidade de, há uma semana mais ou menos, de ouvir uma palestra Khandro Tseringma de Khandro Rinpoche. Tseringma Rinpoche. Now, those of us know her personally, Khandro. Algumas de nós conhecemos pessoalmente, Khandro lá. And it Eu vou fazer uma pausa só para mostrar para vocês a palestra que ele está se referindo, bem rapidinho, só para gente, quem não conhece ela já tem um visual, porque ele vai falar resumidamente o que foi que inspirou ele nessa palestra, né? O jeito dela falar. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui essa palestra exatamente que ele está se referindo. Só um minutinho, queridos. Deixa eu pegar aqui, já está tudo aberto aqui. Só colocar em evidência. Então, foi essa palestra aqui que ela deu. Ela está intitulada assim, está na página dela do YouTube, Khandro Kunga Buma Rinpoche, e está assim, uma discussão espontânea sobre a ciência materialista e a ciência budista da mente. Ela recebeu na casa dela uns seis mais ou menos cientistas que participam do Mind and Life, e eles também são estudantes do budismo também, sabe? Acho que parte é aluno de Tsokini Rinpoche, que é um dos irmãos do Mingyo Rinpoche, do Chokinima Rinpoche. E aí, ela foi muito, assim, foi muito profunda nessa palestra, assim. Aí eu vou colocar só um pedacinho aqui, tá em inglês, né? Não tem, só pra gente ouvi-la, assim. 아니 라고도 소소소 라마데 소소 믹시 당주 드리스친 라이트도 미시스는 지모리다 So she said that the teachings of sutra and tantra came to Tibet, and these two streams came to Tibet and survived in Tibet, which is unusual for such a long period of time.
And she said, kind of culminated in His Holiness. Ela disse que uma coisa muito rara foi os dois caminhos, o Sutra e o Tantra, terem se juntado no Tibete e foi preservado durante muito tempo. E essas duas correntes de ensinamentos muito profundas, o Sutra, que está ligado ao Buda, e o Tantra, que está ligado a Guru Rinpoche, Padmasambhava, né, e todos os grandes yogis, eles se combinaram com o próprio Dalai Lama. Assim, esse juntar, o Dalai Lama, digamos assim, foi uma expressão desses dois caminhos, assim, profunda, né? And then, due to circumstances, His Holiness had to leave Tibet. E pelas circunstâncias, né, que a gente viu, a invasão chinesa, o Dalai Lama teve que sair do Tibete e, né? And settled in India. And Se você quiser, dá para colocar em português. Tá? Eu não sei aqui como colocar. Ó, aqui no meu... Ali, ó, isso, clica aí, legendas. Legendas. Isso. Ali, ó, traduzir automaticamente. Ah, que legal. Português. Obrigada. Nada como falar com os universitários. Português. Maravilha. Então... These two streams, came to Tibet and survived in Tibet, which is unusual for such a long period of time. And she said, kind of culminated in His Holiness. And then, due to circumstances, His Holiness had to leave Tibet and settled in India. And through His Holiness's vision and kindness, the whole world, through especially dialogues with science, has been connecting to His Holiness. Because at the end of the day, science and the Dharma want kind of the same thing, which is to understand the way things truly are. What is the actual basic reality? Because science, that's what science ultimately wants. And that's what the Buddha Dharma is ultimately about, discovering the truth of the matter. And through His Holiness's vision and kindness, all of these dialogues with scientists over the years have created an atmosphere where all of these very respected, amazing scientists come and meet with His Holiness and engage their ways and points of view with the Buddhist ways and points of view. And, through that now, many leading scientists really understand the value of the Buddhist approach to discovering the way things truly are. And more, the scientists have coming to the conclusion that, their way of understanding the fundamental reality is very much aligned with the Buddhist way of understanding the fundamental reality. So all of this has come about, this beautiful interdependence of science and Buddhism has come about due to His Holiness's connection with the scientific world. Só para vocês terem um gostinho da palestra que o Lama Alan ouviu, de Kandrolá com esses cientistas, e a partir dessa palestra ele se inspirou para fazer o encontro de hoje, que ele disse que meio que foi uma resposta. Ele vai falar isso aqui, né? Mas antes disso ele fez uma cartinha que eu acho que coloca a gente logo dentro do contexto para a gente ouvir melhor, porque às vezes a gente escuta o Lama falar assim, aí se perde um pouco, né? Escuta um pouco, perde um pouco, né? Então deixa eu colocar aqui a cartinha para vocês verem a cartinha que ele fez, e foi traduzida em português, ele disponibilizou quando eles disponibilizaram o vídeo. Deixa eu compartilhar aqui. E a gente lê rapidinho aqui. Só pra gente já ir realmente compreendendo. Já eu tô colocando isso pra gente se colocar dentro da mandala, sabe? Pra poder ouvir o que ele tem a dizer, né? Conhecendo esses contextos todos. Aí ele fez essa cartinha dizendo assim: caros amigos, isso é o que é o Lama Alan, depois de ouvir a Kandrolá e ter preparado, né, o que ele ia falar nesse encontro que ele chamou, né, vai chamar de crentes, contemplativos e futuro da civilização humana, ele vai dizer, gostaria de chamar a sua atenção para uma palestra brilhante que Khandro Tserima Rinpoche, intitulada Uma Conversa sobre Ciência Materialista e Ciência Budista. Espero que todos vocês encontrem tempo para ouvir esta análise de 2 horas
da interface entre a ciência moderna e o budismo, incluindo uma crítica ao budismo e às conferências científicas em Dharamsala, das quais ela participou ao longo dos anos. Um ponto crucial que ela destaca é que durante essas reuniões lá que acontecia, né, em Dharamsala, do Mind and Life, com alguns contemplativos, mas na verdade eles ouviam muito poucos contemplativos e o Dalai Lama quase não falava, e os cientistas, na verdade, é quem apresentava as suas descobertas, né, tentando estabelecer um diálogo com os contemplativos. O Lama ela já se aperreou porque eles não tinha diálogo ali, né? Porque eles não queriam ouvir de fato, né, os contemplativos. Mas ela diz que foi uma falha um pouco da própria preparação dos eventos, né? Ela vai sugerir aqui. Aí ela vai dizer. Então, um ponto crucial que ela destaca, o Lama falando, né, é que durante essas reuniões, embora os cientistas ocidentais tenham bastante tempo para partilhar suas ideias, o papel de sua santidade é reduzido ao de um entrevistado, que tem a oportunidade de fazer perguntas aos cientistas, mas não tem muita oportunidade de compartilhar seus próprios insights. Dado o seu vasto conhecimento e experiência do budismo como um todo, e especificamente da tradição Nalanda, né, o Dalai Lama, né, apesar de todo o vasto conhecimento dele, experiência, principalmente da tradição Nalanda, né, que é a tradição da lógica, né, profunda de Nagarjuna, esta foi uma oportunidade preciosa que foi perdida. Essa é a crítica que a Kadrolá faz a esses encontros do Mind and Life. Olhando para o futuro dos diálogos e da colaboração entre cientistas e budistas, que é uma coisa que interessa o Lama muito, porque o cerne um pouco do CCA, né, dos centros que ele está montando, é de estabelecer essa ponte, né? Continuar estabelecendo essa ponte. Né? Então, olhando para o futuro dos diálogos e da colaboração entre cientistas e budistas, a Kadrolá enfatiza a importância de incluir participantes individuais que compreendam os insights e as perspectivas da ciência e do budismo. Precisa ter gente que tem esses dois treinamentos, né? Observando como essas pessoas são raras, é difícil encontrar pessoas assim, que têm essas duas experiências, né? Ela diz que é importante convidar para essas reuniões pessoas que tenham conhecimento em ambas as áreas. Ela acrescenta que é crucial convidar contemplativos que possam falar por experiência própria sobre a natureza sutil da mente, especificamente sobre aspectos da mente que não dependam do cérebro. Isso é especialmente importante devido à superioridade do conhecimento contemplativo sobre a ciência material. Os contemplativos olham além da matéria, eles olham para a mente, né? Essa dimensão que é não material, né? Não física. Então, isso é especialmente importante devido à superioridade do conhecimento contemplativo sobre a ciência material, através do conhecimento das dimensões sutis da mente, que transcende o que pode ser conhecido pelo estudo do cérebro. Outro ponto que ela destaca, frequentemente comentado por sua santidade Dalai Lama, é não sucumbir à fé cega, seja a dos crentes religiosos ou a dos cientistas, que acreditam que se não conseguem perceber ou medir algo, isso não existe. Então, não sucumbir à fé cega nem em relação aos religiosos e nem em relação aos próprios cientistas que têm as suas crenças também, né? Que é de que se não consegue, é a questão da ciência materialista, né? O que existe é a matéria. Então, ela enfatiza ainda aspectos da consciência que permanecem desconhecidos pela ciência moderna, como as diferentes dimensões da consciência mental, incluindo a consciência substrato, o que acontece na morte, como viemos para esta vida e como os filhos dos mesmos pais podem ser tão diferentes. Em suma, em contraste com muitas das reuniões entre ciência e budismo que tiveram lugar até agora, ela diz que o diálogo mesmo entre ciência e o budismo deve centrar-se na natureza da consciência mental e na experiência, em primeira pessoa, da alegria e da tristeza, ou seja, da felicidade e do sofrimento. E a gente via investigar isso, a gente via focar esses encontros olhando realmente, tentando compreender a consciência mental e a experiência de alegria e tristeza, que é o que nos move, né? Nós como seres humanos, queremos ser felizes e não queremos sofrer. Então, isso toca a nossa vida, né? Então, a gente devia olhar de forma profunda, com base na experiência. Em segundo lugar, convido vocês... Aí o Lama falando agora. Em segundo lugar, convido vocês a ouvir as 2 palestras que dei nos dias 4 e 18 de abril, sobre, que ele chamou Crentes Contemplativos e o Futuro da Civilização Humana.
Estas palestras que se centram no cultivo da inteligência cognitiva, o quarto dos 6 tipos de inteligência, devem ser consideradas como uma resposta ao discurso provocativo de Kandrollah. Contextualizo este tema completamente no século XXI, criticando as consequências desastrosas para a saúde mental global, devido à redução das doenças mentais a distúrbios cerebrais pelo materialismo científico. Esta ilusão, que foi totalmente desacreditada pelos estudos científicos, ele vai mostrar nas notas algumas referências disso, né? Deriva da crença mais ampla e materialista de que a mente nada mais é do que uma função do cérebro. Porque aí se centrou em pesquisar medicamentos, mas isso não reduziu os problemas. É isso que ele vai mostrar em pesquisas que ele vai trazer nas notas. Embora a ciência tenha enriquecido as nossas vidas de muitas maneiras, isso é inegável, né? Ele sempre diz isso, também produziu uma miríade de armas de destruição em massa. E o uso moralmente irresponsável da ciência e da tecnologia está a causar estragos no ambiente natural, destruindo desenfreadamente a vida selvagem e pondo em perigo a civilização humana. Como resposta à ênfase final de Kandrollah na experiência de alegria e tristeza, que ela acha que a gente deveria investigar essas experiências em primeira pessoa, então volto-me para o Kalama Sutra, no qual o Buda encoraja os seus ouvintes a serem céticos em relação às reivindicações sectárias e divisivas da verdade, e a concentrarem-se, ele vai ler esse sutra, né, que é um famoso sutra, né, uma passagem onde o Buda fala com os Kalamas, e ele incentiva os Kalamas a concentrarem-se nas suas experiências pessoais dos 3 venenos, apego, ódio e ilusão, como as raízes do sofrimento mental e do comportamento antiético. A essência de todo o seu ensinamento, né, de todo o ensinamento do Buda, desse ensinamento que ele deu também, é identificar, através da própria experiência, as verdadeiras causas da alegria e da tristeza, da conduta ética e antiética, e, ao fazê-lo, cultivar processos mentais saudáveis, ao mesmo tempo que neutraliza os prejudiciais. Em nosso Centro de Pesquisa Contemplativo, CCARS, né, seguimos esses ensinamentos sagrados, buscando realizar nossa missão central, sondar a mente, curar o mundo. Então, desejando o bem a todos vocês, aula. Então, esse foi a carta que ele fez, nos convidando a ouvir essas 2 palestras do dia 4 e dia 18, né, em resposta a essas críticas que a Kandrollah faz e essas sugestões que ela faz de como deveriam ser os diálogos entre ciência e budismo. Que tem, como ele disse lá, ela própria Kandrollah disse, né, nesse pedacinho que a gente ouviu, muita convergência. Muita convergência. E se vocês quiserem aprofundar e ver um pouquinho mais sobre esses diálogos, quem não acompanhou, tem um documentário que foi feito, Dalai Lama Scientist, que conta esse percurso da fundação até os encontros, mais ou menos 30 anos de encontro do Mind and Life, e o que eles chegaram, digamos, o que foi abordado nesses temas, em várias áreas, por exemplo, neurociência, física quântica, visão, como é que é? Cosmologia. Então ele vai dizer, a visão dos cientistas é essa, a visão dos contemplativos é essa. Eles fazem até esses resumos, assim, lá no final do documentário, pra gente ter uma noção do como é que tá, né? O que resultou desses diálogos, assim, como é que estão as visões de um e do outro, né? Sobre esses temas importantes, assim, que tem a ver com essa interface entre ciência e budismo, né? Certo? E só para vocês verem, então, quem não viu, na verdade, deixa eu só fechar aqui. Só um minutinho. Tem tanta coisa aberta aqui que tô meio louca. Deixa eu fechar a Kandrollah aqui. Esse aqui. Só para vocês quiserem procurar saber. Esse documentário aqui. Eu até na época eu comprei e tenho ele baixado, assim, né? É um documentário, The Dalai Lama Scientist. Então eles contam mais ou menos a história de como começou esse diálogo, desde o interesse do Dalai Lama pela ciência, desde jovem, pequeno, que ele desmontava as coisas para descobrir como é que funcionava, os brinquedos que tinham lá, o projetor de cinema do antigo Dalai Lama. Ele tinha um interesse pela ciência, assim, e foi por isso. E aí ele encontra
ele vai encontrar alguns cientistas famosos na época, né? Que é o David Bohm, e aí a partir daí começa o Varela, e aí eles começam a sonhar esses encontros, e aí pronto, começa, né? E aí eles passaram 30 anos, e aí no final eles colocam esses resumos, assim, das visões que foram compartilhadas nesses diálogos, né? Certo? Dalai Lama Scientist. Quem tiver interesse quiser olhar, tá bom? Se eu queria contextualizar pra gente aí agora, vamos... Sim, aí eu também vou mostrar, deixa eu só mostrar aqui as notas, porque são dois, Lama, como ele disse que dormiu, acordou de uma madrugada com outras coisas na cabecinha dele, ele já tinha, acho que, mandado uma nota pro pessoal, e aí ele não conseguiu integrar as duas notas. Então são dois arquivos diferentes. E aí, quando a G for compartilhar lá no site, eu até pedi para ela, ela disse que ia compartilhar, acho que ela não teve tempo. Então ela vai botar o vídeo desse do dia 4 e vai botar as duas notas. Essa nota aqui, ó, Crentes Contemplativos e o Futuro da Civilização, que ele vai começar por aqui, né, falando sobre o que deve ser refutado, porque a primeira coisa é o lema: não sou um crente, sou um cientista. A primeira coisa que ele vai abordar é esse lema da ciência, né? Não sou um crente, sou um cientista. Ele vai dizer, não tem quem não seja crente, certo? Então, e aí a nota complementar, deixa eu pegar aqui, pronto, é a nota complementar que ele fez depois, e aí ele vai ficar um pouco dessa primeira nota, um pouco da segunda nota, um pouco da segunda nota. Ele não conseguiu integrar os dois arquivos, certo? Mas a gente vai acompanhando aqui, e aí ele chamou de nota, as meninas chamaram de notas auxiliares, né? Que foi, ele vai abordar aqui, né? A conquista da natureza pela ciência, a desunião da ciência e da filosofia moderna, a eficácia dos medicamentos. Isso aqui já vai ser no segundo vídeo, a gente só vai ver uma parte hoje, porque a gente dividiu em dois, né? A gente vai ver. E uma coisa importante que ele vai ver, só pra gente se situar, primeiro ele vai começar com esse lema, ele vai falar né, sobre ser crente e ser um cientista. E ele vai falar, nesse vídeo 1, ele vai falar, na verdade, nos 4 vídeos, dessas 4 dimensões da tradição científica. A ciência natural, que normalmente está ligado a fatos, que é o aqui que dá, que tem uma certa convergência de opiniões, que faz gerar os nossos livrinhos, por exemplo, de física, química, do ginásio, o conhecimento empírico, né? Está ligada a fatos mesmo, né? Que compôs a base da física comum, da física, da química, da biologia, da astrologia, conhecimentos mais básicos, certo? E isso tem essa ciência natural, ela tem uma convergência de visões, certo? Mas aí tem o realismo metafísico. O realismo metafísico, ele vai explicar nesse vídeo que a gente vai ver hoje, esses dois tópicos aqui, essas duas dimensões da ciência. A ciência natural, ele vai fazer uma crítica aí, né, que a gente se desviou, né, para dominar a natureza, querer conquistar a natureza a todo custo. Em vez da gente aprender com o que a gente estava vendo, a gente começou a desequilibrar completamente, né? E aí o realismo metafísico, que é uma visão de que o Deus criou o universo. Existe um universo físico lá fora, independente do observador, que é o que realmente permeou durante muito tempo a ciência. Depois houve um racha aí pelas descobertas que começaram a ser feitas da relatividade, né? E aí surge o materialismo científico, que é a visão materialista da realidade, que tira Deus do contexto, né? E coloca a matéria, aí vem o hedonismo, tal. E o cientificismo, que o Lama diz que é a visão fundamentalista do materialismo científico. É só a ciência que pode acessar a verdade, nada mais, ninguém mais. É meio que esse é o cientificismo, certo? Mas é um extremismo um pouco do materialismo científico. Então ele vai abordar nesses dois, parte 1 e parte 2, o eixo, um pouco ele vai abordar isso aqui, né? E vai culminar depois com o ensinamento do Buda, dos Kalama Sutras, né? Que foi a chave que ele fez para ligar com a sugestão da Kadrolá. Vou deixar essa nota aqui, porque ele vai começar por aqui. Com a sugestão da Kadrolá de a gente buscar pessoas que têm experiência nos dois caminhos. O diálogo tem que ser com base em pessoas que têm vivência nesses dois, né? Como, por exemplo, o Lama Alan, né? Ele tem vivência no aspecto da ciência e no aspecto das práticas em primeira pessoa, os contemplativos. Então, ele conhece o método da ciência, o método científico, e o método em primeira pessoa dos contemplativos.
É um praticante. Tem vários cientistas que estão se aproximando, assim, o Donald Hoffman é um cientista cognitivo, da psicologia cognitiva, que ele está pesquisando na contramão do materialismo científico a consciência como fundamento da realidade. Ele está buscando um modelo matemático para estudar a consciência como fundamento da realidade, Donald Hoffman. Tem vídeos que a gente já compartilhou conosco, como ver a realidade como ela é, tem palestras no TED, muito diálogo que ele está fazendo com outros contemplativos. Ele não teve um diálogo com o Lama Lala ainda, mas teve diálogo com Deepak Chopra, com Rupert Spira, do Vedanta, outros, assim, contemplativos, ele está chegando junto, assim, querendo entender. Eu acho que eu não sei se com o Tenzin Wangyal já teve, também não sei. Mas ele está chegando. E ele está meditando um pouco, mas dentro de uma visão meio que não dentro do contexto budista, né? Assim, do contexto mais pragmático, assim. Um contexto bem pragmático, né? Então é interessante. Então tem alguns cientistas que estão se movendo, né? Então tá bom? Só queria dar esse contexto. Agora vamos ouvir o Lama para a gente seguir aquelas notas lá que ele vai trazer para nós. Então, deixa eu colocar aqui. Aí, se só colocar o Lama em ênfase. Deixa eu tirar o Dalai Lama aqui. Aqui. Ok. Então, vamos lá. E ela chamou de uma conversa sobre Ele está falando da Kadrolá, né? ciência materialista e budista. E eu preciso dizer que eu achei absolutamente brilhante. Durou 2 horas e ela brilhou em termos de nitidez dos insights. Primeiro, olhando para trás, para uma série de reuniões com Sua Santidade e vários cientistas nos últimos, talvez, 20 anos ou mais, que aconteceram em Dharamsala. Então, ela se referiu a isso em grande parte de toda esta série, com muita apreciação, mas também com alguns comentários bastante críticos, para poderem ser úteis, construtivos, sobre coisas que não tinham sido feitas e que poderiam ter sido feitas, coisas que foram feitas, mas não de uma forma ótima. Mas a crítica dela foi sempre de uma forma graciosa, calorosa, compassiva e respeitosa. E também de uma forma incrível, absolutamente incrível nessa conversa dela, que ela pontua com tanta frequência, com uma alegria, uma risada alegre. Todos vocês que conhecem a Kadrolá, vocês sabem como ela borbulha espontaneamente. Eu sei que isso vem de uma fonte muito profunda. Quando ela diz que quando você cultiva o insight o suficiente, você é capaz de olhar até mesmo para o sofrimento, experienciando êxtase, bem-aventurança. Conforme eu ouvia e eu observava, eu via a voz dela, o som da risada dela, nessa apresentação absolutamente maravilhosa de 2 horas, com um punhado de discípulos ocidentais, todos americanos, numa sala com ela, na casa dela em Katmandu, eu fiquei tão profundamente comovido com a alegria que ela trazia para esse tema. E realmente parecia vir de uma fonte muito profunda, incondicionalmente. Eu acho que é uma explicação bem razoável para isso, é que ela permanece em Rigpa. Ela permanece o tempo todo em Rigpa. E todas as palavras fluem espontaneamente a partir daí. Eu não acho que precise ter visão muito pura para ver que isso é simplesmente verdade. Então, a palestra que eu estou dando agora eu poderia dizer, uma resposta, ou em resposta à palestra que ela deu. Eu conheço a academia, onde eu habitei por alguns anos, e muitas vezes existe uma apresentação e daí uma resposta, uma ou mais dos entrevistados. Então, ela fez essa apresentação gloriosa, que, na minha opinião, é realmente uma espécie de visão do que nós estamos fazendo e do que nós podemos fazer aqui na nossa rede de centros de pesquisa contemplativa. Ela nos deu as ordens de marcha de uma forma
mente em sintonia com a visão de sua santidade, que já nos deu uma declaração de missão para o nosso centro na Itália e para este aqui nos Estados Unidos também. Então eu sou um entrevistado, alguém que responde e partilho da minha própria experiência, os pensamentos que eu acho que podem ser úteis em resposta a ela, a visão magnífica dela, que eu absolutamente trouxe para o meu coração. Então, nós passamos então para o meu primeiro conjunto de notas, que eu achei que estavam completos, mas depois há umas 2 páginas que surgiram esta manhã. Fazer o quê? Então, se eu puder passar por todas as minhas notas, vocês vão ver que existe um formato aqui, que é clássico na tradição tibetana erudita, chamada Gakshapong-sung. Ga é refutar. Refutar o que você vê que deve ser refutado, que está errado, que é prejudicial, que deve ser refutado. Então, refute, como aplicar um remédio para alguma doença. Então, o chá é fazer a sua própria apresentação. O que você tem a dizer? O que você tem a dizer sobre isso? Isso é chá. Então, nós temos a primeira refutação e depois uma apresentação. Ga, chak, pon. Pon significa rejeitar. Isso é uma refutação de possíveis objeções, argumentos contra a sua tese principal, a sua apresentação. E agora eu estou deixando Shantideva fazer o trabalho mais pesado, o trabalho duro, como contratado. Agora nós vamos entrar nisso, então. Então, o que eu acho que deve ser refutado? Bem, existe um lema que eu acho que é muito familiar, muito comum, e que vocês são familiarizados. Nós podemos dizer que é um lema do materialismo científico. E eu ouvi isso recentemente, mas tenho ouvido isso há muitos anos. Eu não sou um crente, eu sou um cientista. Você já ouviu isso alguma vez? Então, quando eu digo eu sou um cientista, eu não sou um crente, eu sou cético em relação a esses crentes. Porque nós, cientistas, ou pessoas que seguimos a ciência, estamos lidando com fatos, com a realidade. Os crentes acreditam em qualquer tipo de coisa, é um monte de lixo. Eu não sou um crente, eu sou um cientista. Então, tem tantos buracos nesse lema que parece um queijo suíço, mas também tem um núcleo de verdade, historicamente, um grande núcleo de verdade. Voltando para Copérnico e Galileu, então, depois Copérnico, com seu teorema matemático sobre o Sol como sendo o centro do universo, sistema heliocêntrico, e ele não tinha evidência para apoiar a teoria dele, uma teoria matemática, mas definitivamente ele foi contra a corrente e despertou o olhar de muitas pessoas que consideraram os teólogos, especialmente os escolásticos, eles tomavam todas as palavras da Bíblia como sendo verdadeiras, era a palavra de Deus. Ele não mediu palavras, ele disse o que ele quis dizer, e ele quis dizer o que disse, e não disse que a Terra e o planeta giram em torno do Sol. Ele disse, não, o Sol gira em torno da Terra. E o fato de ele ter a capacidade de parar, na verdade, o Sol, porque o profeta travava uma guerra contra os cananeus, estava escurecendo, ele queria continuar lutando, então ele chamou Deus e disse, Deus, por favor, faça o sol e a lua pararem imediatamente, porque eu quero continuar a minha guerra à noite adentro. E Deus fez isso. Como é que você pode fazer isso se o sol nem está girando ao redor da Terra? Mas Deus obedeceu, então ele foi capaz de lutar, de continuar lutando à noite, durante a noite. Isso irritou muitas pessoas. Galileu irritou muitas pessoas, não só com essa descoberta, porque ele apresentou evidências empíricas incontestáveis de que o sistema que dominava o pensamento europeu por 14.400 anos estava errado. Estava errado.
Isso significa que se os gregos aristotélicos estavam errados, então a Bíblia não era literalmente verdadeira, e isso era um fato empírico, embora fosse uma matemática brilhante. Então a evidência empírica de Galileu, de que não poderia ser verdade o outro lado, que eram... Porque esses são fatos, você pode concordar ou não com eles, mas eles são apenas simplesmente verdadeiros. Então, Galileu tinha os fatos. Ele era um cientista. Muitos o consideravam o pai da ciência moderna. E ele estava refutando com evidências as crenças de uma interpretação literal da Bíblia. Bom, isso colocou ele a apuros. Ele foi colocado na prisão domiciliar. Ele também ridicularizou o Papa, o que não era uma boa ideia. E o Papa disse, vá para o seu quarto e fique lá. Esse foi o castigo que ele recebeu. Então, passando para a década de 1830, nós tivemos grandes descobertas feitas sobre a idade do planeta, e eles estavam empurrando o planeta de volta para milhões de anos de idade, ao contrário dos 8.000 anos mais ou menos de idade, de acordo com uma leitura literal do Antigo Testamento. E isso irritou muita gente na década de 1930. Mas o verdadeiro nocaute foi, claro, Darwin. Acima de tudo, esse é o co-conspirador Alfred Russel Wallace, que fizeram pesquisas simultâneas, chegando à mesma conclusão, de forma independente. E, claro, que as espécies não são estáticas. E nós evoluímos a partir de primatas mais primitivos. Então, agora tem muitos fatos nisso. Aquela teoria formulada de forma independente por esses dois biólogos brilhantes foi baseada na observação de fatos. Mas isso ia contra a corrente de uma leitura literal da Bíblia, o livro do Gênesis e assim por diante, de todas as espécies que se acumularam na vida na Arca de Noé. Isso não combina bem com a teoria de Darwin, mas Darwin estava dando fatos, e as pessoas que desafiavam Darwin estavam lidando claramente com a crença. Então, não existiam fatos, existia apenas o que a Bíblia dizia. Isso foi um ponto de ruptura nos meados do século XIX, com o biólogo Thomas Huxley servindo como o bulldog de Darwin, dizendo, chega! Já deu. Nós estamos lutando contra a igreja, a leitura literal da Bíblia, por 200 anos já. E já é o suficiente, basta. Antes de Galileu, durante a época de Copérnico, Galileu, Kepler, Newton, e até meados do século XX, virtualmente todos os cientistas para conversão eram todos devotos cristãos. Muitos deles eram clérigos. Copérnico, Newton era teólogo, Galileu foi treinado em monastérios, em monastérios contemplativos. Então, os fatos não eram apresentados como uma visão de mundo. Eles forneciam muitos fatos, mas o fato de que a Terra orbita ao redor do Sol não é uma visão de mundo. O fato de que a Terra é mais antiga do que se pensava não é uma visão de mundo. O fato de que nós evoluímos a partir de primatas mais primitivos não é uma cosmovisão, é um monte de fatos. Mas, durante esses primeiros 200 anos, desde Copérnico até Darwin, toda a ciência, toda a pesquisa científica escrita e reflexões científicas, formulação de teorias e assim por diante, tudo era formulado dentro de uma cosmovisão, e era a cosmovisão, acima de tudo, do cristianismo, enraizado na Bíblia, incluindo qual é a natureza da natureza humana. Você foi criado à imagem de Deus. É isso que você é.
So rejoice. Então alegre-se, celebre. Você foi criado à imagem de Deus. Isso deve ser uma boa coisa. Worldview. Cosmovisão, e essa é a criação de Deus. It's a world. É uma cosmovisão. And also, of course, E também, é claro, existe um conjunto de valores incorporados the Christian world. na cosmovisão cristã. E os valores são Be perfect ser as perfeito your como Father seu in Pai heaven. celestial é perfeito. Esse é um valor. Strive for ethical Lutar pela perfeição ética. Esse é um valor. perfection. Great Grandes thinkers pensadores como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, wrote escreveram about eudaimonia, elaboradamente sobre a eudaimonia, genuine well-being, bem-estar genuíno, given a joy. verdade dada pela alegria. Isso é um valor. What is the Isso é meaning of valor. life? Qual é o What is significado da vida? striving? Pelo que nós estamos lutando? Como Santo Agostinho disse, tudo que realmente precisamos é saber como sermos felizes. But he's not talking Mas ele não about está how falando many sobre yachts quantos you have. iates você tem. Desculpa, iaques você tem. Ou o tipo de carro elegante que você tem. Ou se a sua esposa é maravilhosa e assim por diante. O significado da vida é a eudaimonia, uma verdade, uma alegria dada pela verdade, que tem valor. Então, um modo de vida, amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é um bom começo. Jesus tem muito a dizer sobre o modo de vida. Então, todos esses fatos científicos, Whether or not they sejam eles correspondentes ou não a uma leitura literal da Bíblia, todos foram formulados dentro da cosmovisão cristã, dos valores cristãos, do modo de vida cristão, embodied and taught como foi incorporado e ensinado Jesus Christ. por Jesus Cristo. So the Então, scientists os found cientistas encontraram in significado their scientific nas explorações científicas because of the por worldview causa da that visão de mundo em que foram formuladas. Galileo said, Como Galileu disse, estou procurando conhecer a mente de Deus, a mente do Criador, por meio da criação. it was a theological Foi uma busca teológica para ele, como um cristão devoto. All right, so Tudo then bem, we see então, that nós that vemos battle naquela that batalha que durou até a época de Darwin, that struggle, aquela luta, aquela tensão. it was to a large extent Eram, people em grande dealing parte, with pessoas facts lidando com that fatos que were estavam se opondo à crença, que era simplesmente baseada na autoridade. time and time again E the belief had de to vez em be quando, a crença the religious teve que people ser recoiled abandonado. As pessoas religiosas precisaram recuar para o fundamentalismo religioso e simplesmente virar as costas para os fatos. Isso está acontecendo até hoje. but with Darwin Mas com Flori, não te ouvimos. Ok, desculpa. Então, só para vocês estão acompanhando que ele está trazendo um histórico de como é que a ciência começa, né? Tendo uma visão, a maioria dos cientistas eram cristãos, tinha uma visão de mundo cristão, com os valores cristãos, e a ciência começa a se deparar com fatos que começavam a contradizer a visão de mundo da época. Por isso que chegou um ponto lá com o Darwin e com o Huxley, que ele vai dizer que chega, não queremos mais essa luta, vamos estabelecer a nossa própria visão. Aí surge o materialismo científico, uma visão de mundo materialista, que a base era a matéria, da matéria que surge todo o processo, toda a vida surge da matéria, certo? E aí mas aí teve um período de luta aí um pouco, né? Os cientistas com a visão cristã, se deparando com a ciência que aos poucos ia se desenvolvendo, os meios de observação, as tecnologias, iam apresentando fatos que se contradiziam à visão cristã, né? E aí até que chega a culminância diz que foi Darwin, né? E para mostrar como é que a nossa vida vinha evoluindo das espécies, assim, né? Um comportamento que ia... E a gente já vinha... Não era feita a semelhança de Deus. Tinha um macaco aí na história, um pouco nesse processo, né? Então, foi uma culminância. Só para a gente chegar. Porque aí depois ele vai falar da visão do materialismo científico mesmo, né? Mais à frente, né? Eu acho que até no próximo vídeo ele vai dar uma ênfase maior. Vamos lá seguir. Tudo bem? Sei que é um assunto... né, que vai exigir um pouco a nossa atenção e o interesse para ouvir, de fato, né?
Mas tem um propósito, né? Ele vai trazer elementos importantes, assim, que vai chegar na culminância do próprio ensinamento do Buda para os Kalamas. Que o Buda também deu esse ensinamento muito prático, muito direto. Quando os Kalamas, ele vai dizer, né, no final, os Kalamas, cada vez que chegavam na Índia, que era que tinha multivisão, era uma sociedade politeísta, assim, né, com muitas visões, né, e cada sábio que chegava lá nos Kalamas dizia uma coisa, e denegriu o ensinamento do mestre anterior. Aí quando o Buda chegou, ele disse, não é possível, mais um, né, o que a gente faz? Aí o Buda, em vez de dar um ensinamento, ele questiona, ele faz perguntas. Aí ele vai questionar a operação da mente, dos 3 venenos, e o que elas pedem que eles olhem, o que eles realmente provocam, né? Então ele traz para a experiência, que aí é o ponto aí, da prática do caminho do Buda, né? A gente vai olhar diretamente, né? Certo? Então vamos lá, voltar para o Lama. Eles meio que conseguiram. Darwin desistiu do cristianismo. Ele sentiu que Deus simplesmente não estava respondendo suas preces. Ele não conseguia acreditar em um Deus pessoal benevolente que respondesse às preces. Ele tinha evidências empíricas do contrário, pelo menos no que dizia respeito. Ele rezou para Deus com profunda crença e Deus não atendeu, não respondeu às preces. Thomas Huxley também desistiu do cristianismo, desistiu completamente da religião. Mas eles não pararam de pesquisar, não abandonaram a ciência, mas Thomas Huxley, acima de tudo, esse biólogo brilhante, ele viu o vácuo deixado pelo abandono dos valores da cosmovisão cristã, dos valores do modo de vida, e ele introduziu um substituto que ele formulou. Ele é como o pai do materialismo científico. E isso se tornou a visão de mundo para muitos, mas não para todos os cientistas desde então. E em um grau crescente, o materialismo científico, no qual não havia Deus, mas a matéria. E essa era a base para o ser, a realidade fundamental da existência. De toda a realidade consiste de matéria e configurações de matéria, epifenômenos da matéria, qualidades emergentes da matéria. A matéria é o principal. Eles retiraram Deus, colocaram a matéria. Então, com essa visão de mundo, onde somos animais, na verdade, claro, de acordo com nossos próximos, com Darwin, nós somos animais, os animais não têm almas imortais. Então, por que nós deveríamos ter, se nós viemos de um primata com um córtex frontal maior só? Então, existe uma visão de mundo ali, existe uma visão de quem nós somos como macacos nus, que é o que nós somos, nas palavras de Desmond Morris, acho que era o nome dele. Macacos nus. O que é um valor em uma visão de mundo onde tudo é reduzido à matéria? E nós veremos as repercussões para a identidade humana. Bom, isso é o hedonismo. O que é um valor? A busca da felicidade, agora pelo hedonismo. Eu não estou dizendo nada sobre vulgar, bebendo, choramingando, mas estou falando sobre a busca da felicidade que você encontra olhando para fora. Pelo sucesso, por adquirir riqueza, por adquirir poder, influência, adquirindo, buscando e obtendo status, fama, respeito dos outros, pela busca de prazeres sensoriais. E é isso. Busca a felicidade fora de você, porque não há nada dentro de você que vá lhe trazer felicidade. Você não foi criado à imagem de Deus, você foi criado à imagem de um macaco nu ou de um cérebro. Se você quiser saber como você é, olhe para uma imagem do cérebro. Você é um cérebro. Então existe um outro conjunto de valores que chegou, em outra visão de mundo que chegou. E esse outro conjunto de valores veio junto com o modo de vida que é o consumismo. O consumismo, a felicidade pode ser encontrada
pelo PIB crescente, cada vez maior, buscando riqueza, gastando a riqueza e obtendo o máximo possível do meio ambiente, o máximo que for possível. E essa é a visão de mundo, com valores, modo de vida e cosmovisão que suplantou em grande medida, de uma forma crescente, os valores, cosmovisão e modos de vida significativos do cristianismo. Mas isso nos apresenta um universo sem sentido e sem mente. E você pode ver como é possível conviver com isso. Então, eu não sou um crente, eu sou um cientista. Essa é a origem de tudo isso. E ainda existem muitos cientistas, seguidores da ciência, do materialismo científico, ainda dizem isso. Olha esses fundamentalistas religiosos estúpidos. É tudo crença, nenhuma substância. Enquanto nós, cientistas, nós somos inovadores, nós temos cada vez mais conhecimento. E aí estamos nós. Então, aproveitem o legado do passado. Mas será que isso é verdade? Verdade que os cientistas não são crentes? É apenas o povo religioso que é crente? Crentes e não crentes, nós ouvimos isso. Até alguns lamas usaram essas distinções já. Então eu quero me referir brevemente agora a 4 dimensões que eu discuti bastante no primeiro capítulo do meu livro Tabu da Subjetividade. São as 4 dimensões da tradição científica. E quando o link para essa palestra for liberado, eu recebi a permissão de compartilhar publicamente o texto, mas que é os detalhes do que eu vou falar agora mais sucintamente. Então, o desafio, de novo, eu não sou um crente, eu sou um cientista. Então, tem 4 dimensões que muitas vezes são confundidas em uma única coisa. Pelos crentes, dentro da tradição científica. A primeira dimensão é a ciência natural. A própria ciência natural. Física, química, biologia, astronomia, cosmologia, ciência médica e assim por diante. É ciência natural. Ciência significa conhecimento, etimologicamente, e é o conhecimento do mundo natural. E nós sabemos que essa tem sido uma história de sucesso fantástica e monumental desde a época de Galileu. Com a introdução da tecnologia apropriada para definir as estrelas e planetas, e aí depois com o desenvolvimento da astronomia, da física, da química, da biologia, e assim por diante. Tremendo depósito de conhecimento. Esse conhecimento consensual baseado em evidências empíricas que é atraente para qualquer pessoa inteligente o suficiente para entendê-lo. É um grande corpo de conhecimento que está crescendo. Livros didáticos são escritos para estudantes do ensino médio, universitários, assim por diante. Esse é o seu texto de introdução à biologia, esse é o seu livro de química, esse é o livro de física. E repleto de conhecimentos consensuais baseados em fatos. E se quer você seja chinês, budista, hindu, muçulmano, ateu, fatos são fatos. E eles criaram um enorme corpo de fatos científicos consensualmente validados, que enriqueceram nossas vidas de uma maneira enorme. Esse foi o primeiro comentário que a Candola fez. Nossa, vocês realmente são beneficiados de muito progresso na ciência. Você sabe que nós podemos ter essa conversa agora mesmo com o vídeo e a divulgação pela internet, transporte, comunicação, aumento da produção de alimentos, medicina e uma lista enorme de confortos, material, entretenimento. Às vezes se diz que nós aprendemos mais no século XX do que em todos os outros séculos anteriores.
Então, essa é uma história de sucesso fantástica, de conhecimento consensual. Esses são fatos. Mas agora, muitas vezes se pensa que a ciência é completamente unitária, é uma coisa só, é ciência, como se houvesse uma entidade, a ciência. Mas aqueles que analisaram isso mais detalhadamente, incluindo um dos meus professores em Stanford, Peter Gallison, um PhD em física, outro em filosofia, ele liderou um seminário de pós-graduação em física, filosofia da física, melhor curso que eu já fiz em Stanford, foi brilhante. E ele coeditou um livro chamado A Desunião da Ciência. Antes de eu entrar nesse ponto, eu vou dar um passo para trás aqui por um pouquinho, para refletir um pouquinho. Então, é preciso de falar sobre os tremendos sucessos e benefícios para o nosso bem-estar hedônico, nosso bem-estar material, para a nossa saúde física, do ponto de vista da ciência, nós somos beneficiários, mas todos nós sabemos que isso não é tudo o que se pode dizer sobre a ciência. Não se produz apenas medicamentos, transporte, educação, etc. Mas armas de destruição em massa também. Físicas como as armas nucleares, químicas como as guerras químicas, guerras biológicas. Então, o brilho desses cientistas que estavam dispostos a vender seus cérebros como mercenários, vender suas habilidades para o desenvolvimento e proliferação das engenharias científicas e tecnológicas, com desenvolvimento e proliferação de armas de destruição em massa, também é um dos resultados desse desenvolvimento. Na ciência como conhecimento, sabedoria e a tecnologia como meio hábil, de mãos dadas. Tecnologia sem ciência está em cativeiro e ciência sem tecnologia também é um cativeiro, mas se unir as duas coisas, uau! Tudo que Galileu começou a encontrar, a tecnologia apropriada para estudar as estrelas, o planeta, o Sol e a Lua, um telescópio. Mas as armas de destruição em massa que estão nas mãos de pessoas que, neste momento, são moralmente irresponsáveis e só estão esperando que um deles faça uma birra e apenas uma tática nuclear, uma ogiva, uma única ogiva, que seria contada como 1, 2, 4, 6 e 8, e adeus à civilização humana. Mas mesmo que isso não acontecesse, mesmo que isso não aconteça, e resposta, seja essa ou não, quem sabe, mas no passado nós nunca tivemos uma arma que não tenhamos usado. Na história da humanidade, nós tínhamos uma arma, mais cedo ou mais tarde ela era usada. Ela foi usada. Isso é verdade. Mas outro fato que é tão dolorosamente óbvio é a mudança climática global e a forma como, especialmente desde a Revolução Industrial na Inglaterra, a ascensão do capitalismo, do comunismo, do materialismo científico, todos simultaneamente, nós vemos que nós estamos absolutamente perturbando o equilíbrio da ecosfera, destruindo a vida selvagem, a maior destruição da vida selvagem desde o asteroide que atingiu a Rússia há 65 milhões de anos atrás. Esse é a maior desde então. Mas isso foi apenas um golpe, foi catastrófico, mas foi um asteroide. Enquanto nós agora estamos todos os dias atingindo o mundo com destruição, destruindo as espécies, perturbando todo o equilíbrio da ecosfera, todos os dias. Isso é uma disrupção. E a ironia aqui
Eu acho que não há dúvida entre as pessoas que realmente estudam essa questão. Agora nós temos toda a tecnologia que nós precisamos para evitar o problema, para impedir essa disrupção, mas nós não estamos usando. Como é que pode ser que nós, essa espécie magnificamente inteligente, estejamos destruindo o único lar que nós temos? E nós temos os meios e a tecnologia para parar de fazer isso, e nós não estamos fazendo. Como é que isso começou? Nós usamos a ciência e a tecnologia, que são imorais, ambas são desprovidas de moralidade, não tem nenhuma moralidade construída dentro dela, mas estava no cristianismo, mas não na visão de mundo, não tem moralidade no materialismo, nada. Bom, isso tem raízes bem interessantes, e eu quero contar uma história para vocês. Só para a gente acordar um pouquinho, deixa eu só compartilhar aqui a nota, essa nota, deixa eu ver, é essa mesma aqui, só para vocês verem a culminância que ele vai trazer, que eu acho que ele não vai abordar ainda nesse vídeo, na parte 1, vai ser na parte 2, mas só para a gente se ligar que essa contemplação que ele está fazendo, né, ele vai, né, falar sobre essas 4 dimensões da como é que é, porque assim, nós estamos dentro de uma sociedade onde a ciência tem o seu valor, e nós valorizamos e nós nos beneficiamos da medicina, do transporte, da comunicação, mas a gente tem que olhar de forma muito pouco ingênua para onde nós estamos indo com essa inteligência, porque onde ela está nos levando? Nós estamos vendo os desastres que estão acontecendo no mundo agora. Naturais assim, decorrentes do desequilíbrio da inteligência, né, ecológica. Nós vimos agora no Rio Grande do Sul, mas também nós temos vindo guerras sendo perpetradas, aquecendo o ambiente, acabando com a moral de população, né? Israel ali com Hamas, lá a Rússia com a Ucrânia, fora outras guerras que não aparecem na televisão assim, mas, né, mais claramente, povos sendo deslocados das suas regiões porque não tem como viver, não tem recursos. Então a gente está realmente num processo muito louco, destrutivo, né? E ele vai dizer que o importante do cultivo da inteligência cognitiva, aqui na nota, ele vai dizer, o cultivo da inteligência cognitiva implica em dissipar a confusão entre crença e conhecimento, entre ruminação e intuição, entre consciência condicionada e consciência primordial, e entre mente de um ser senciente e consciência pura. Então a nossa inteligência cognitiva, nós estamos cultivando nesse caminho de lucidez, que a gente vai começar com chama, até mais que a gente vai passar por vipassana, é para a gente desenvolver esse olho que vê a realidade como ela é. E que faça com que a gente faça escolhas melhores, enquanto sociedade. Enquanto sociedade, né? O Buda, no tempo dele, os 40 anos depois que ele levantou, né, do despertar dele, ele passou 40 anos trazendo reflexões, conhecimento, falando com todas as classes de seres na época da Índia, do mais baixo escalão aos reis, e ele foi trazendo essa lucidez, mas só que apresentando um caminho para as pessoas encontrarem, que é um caminho de você olhar para sua própria mente e fazer essas escolhas, né? Que é o que a gente vai culminar aqui, né, no próximo encontro, né? Certo? Mas o que ele está olhando é isso. Aí ele está fazendo essa crítica porque tem toda essa história que a gente às vezes não está ligada, né? Assim, a gente esqueceu e não é ressaltado para nós, que nós estamos dentro de um contexto que a gente vive com essas muitas visões e gerando guerras por conta disso, gerando essa animosidade, né, da extrema-direita, porque tem, na verdade, o que eles estão defendendo? Valores hedônicos, é dinheiro, é poder, em detrimento das pessoas, né, então, enfim, a gente está dentro disso, isso faz parte da nossa vida, essa guerra de visões, e agora vamos ter uma eleição agora em outubro, que a gente vai sofrer as consequências do que a gente escolher, né? E assim vai, né? E assim vai. Nós estamos, na verdade,
sofrendo as consequências dessa confusão a todo momento, né? Então, assim, é bem relevante o que o Lama está trazendo, assim, né? E a inteligência cognitiva não é assim, eu sou iluminado, alienado do mundo. Não, é aquele que olha e vê, né? Claramente, assim, a realidade, né? É isso que ele está dizendo, né? Então, vamos lá, voltar para o Lama, para a gente seguir mais, terminar esse vídeo. Aí ele vai falar um pouco aqui de um livro que ele leu recentemente sobre a história de Descartes e de Francis Bacon. Rapidinho aqui. I read yesterday. Eu li ontem. We have this one. Acho que está nesta outra aqui. So, you ready for a story? Então, vocês estão prontos para uma historinha? I love stories. Eu adoro histórias. In August, Então, em agosto de 1619, um exército de Habsburgo em retirada acampou em Ulm, uma pequena cidade no sul da Alemanha. Entre esse grupo de vários milhares de soldados estava um rapaz chamado René Descartes, um soldado de sorte. Não havia nada de especial nele até aquele momento, mas na noite de 12 de agosto daquele ano, ele foi dormir e teve 3 sonhos subsequentes nos quais um anjo apareceu para ele e disse... Você vê, Descartes é matemático, filósofo, cientista, provavelmente ele não sabia que era um profeta também. E o anjo apareceu para ele e disse: a conquista da natureza deve ser alcançada por meio de números e medições. A conquista da natureza, quem que cunhou esse tema antes, exceto esse anjo, né? Ele pensou que era um anjo, eu não tenho tanta certeza, assim. Mas conquista da natureza, que noção mais bizarra. Conquista do quê? Do oceano? De uma montanha? De uma floresta? Mas essa é a palavra que ele usou, conquista da natureza, deve ser alcançada por meio quantitativo, por meio de números e medições. Bom, um dos grandes criadores da filosofia natural, da ciência, contemporâneo de Descartes e de Galileu, era Sir Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626, considerado por muitos como o pai da filosofia moderna. Ele explica no seu texto muito reconhecido, Novum Organum, ele explica como que o homem pode vir a conhecer e conquistar a natureza. Então, de conquista a conquistador. E ele escreve aqui: o homem pode vir a conhecer e conhecer a natureza, e o império do homem está a seus pés. É uma natureza que precisa do homem, que é gênero, homem. Precisa do homem para domá-la, conquistá-la e subjugá-la. Eu nunca ouvi uma cultura no planeta que tivesse essa agenda. Os nativos americanos? Vamos lá, né? Então, a subjugação da natureza ocorre por meio da indústria e da busca do conhecimento pelo homem. Submeter o mundo natural ao tormento é o que é necessário para que possamos conhecê-lo e nos beneficiar dele. A indústria, a tecnologia e a riqueza são utilizadas para conquistar a natureza, estudar a natureza e atormentá-la, como desmatamento, experimentos com animais, etc. Por meio dessa conquista e tormento da natureza, a nossa riqueza e conforto são encontrados. E dessa forma, o homem cria um ambiente mais artificial e se torna ele próprio um instrumento de artificialidade. Um dos grandes criadores de toda a visão da ciência moderna. Antes do surgimento do materialismo científico, ele estava escrevendo no século XVII. Mas é surpreendente. É assustador, não é? Conquistar a natureza, atormentar, colocar a natureza na tortura, torturá-la. Ela é
over here. She's over e o homem ali. Ela aqui e o homem ali. ripping Arrancando dela the facts of os nature fatos so da that we natureza can para que suffer. possamos subjugá-la. And this is about E esse é Christians. um cristão devoto, falando. A gente vê aí que a raiz dessa agressividade é muito profunda, né? Vem de muito tempo atrás, assim, né? Incrível, né? So we come back to science. Então nós voltamos agora para a ciência. Science is often regarded A ciência é as geralmente considerada a body of como um corpo de fatos integrados, coerentes e unificados. the scientific A worldview. cosmovisão científica, mas a ciência, os fatos científicos não são uma cosmovisão, uma visão de mundo. Eles sempre são criados dentro de uma cosmovisão ou outra. Existia uma cosmovisão cristã, uma visão materialista científica, e aí existe a visão budista também, e com uma visão de valores e modo de vida. Mas muitas vezes nós pensamos nisso como sendo One entity. uma entidade unificada, a união da ciência. Todos os ramos da ciência se encaixando como peças de um quebra-cabeça, e todos formam um todo unificado, internamente coerente e consistente. This has Isso been challenged foi desafiado by some of the most por um dos thoughtful mais individuals. pessoas mais inteligentes. Number one in this new worldview. Então, nessa visão de mundo nova, científica, Deus se encaixa. Muitos dos crentes diziam que são cientistas e não são crentes, quer dizer, dizer que não, Deus não existe. Então, nós nos livramos dessa supervisão com o iluminismo no século XVIII e agora com a ciência materialista e no século XIX. Mas o interessante é que uma pesquisa publicada na Scientific American em 1914 mostrou que 40% dos cientistas americanos acreditavam em Deus. Então, com toda a ascensão do materialismo científico, quase metade dos cientistas ainda era uma munição para a própria arma, dizendo, eu acredito em Deus. Uma pesquisa com o mesmo conjunto de pesquisas realizada em 1997, então, durante o aumento maciço no século XX da dominação pelo materialismo científico, uma outra pesquisa foi feita em 1997, que também reportou que, na Scientific American, indicou que 40% dos cientistas ainda acreditam em Deus. Então, muitos dos cientistas, quase metade, mantêm suas armas. Então, não existe uma única visão, seja materialista ou não, que possa ser a representação da comunidade científica como um todo. Mas então, qual é a natureza da realidade física? No budismo, como muitos de vocês sabem, quando estamos no contexto do Mahamudra, do Dzogchen especialmente, vocês estão buscando compreender a natureza da mente verdadeira. Então você explora quais são as suas origens, a partir do que ela realmente emergiu, onde que ela está localizada de verdade, e o que acontece com a mente realmente. A origem, localização e destino. Não é? E isso é realmente a essência para o Vipassana ontológico, para compreender a natureza real da mente, verdadeira da mente. Então, e a natureza verdadeira do mundo físico? A real natureza. No seu livro recente chamado Quantum, o escritor científico Manjit Kumar cita uma pesquisa sobre a interpretação da mecânica quântica realizada entre os físicos em uma conferência em 1999. E agora ele é amplamente reconhecido pelos físicos em geral, que entre todos os ramos da física, e muito possivelmente entre todos os ramos da ciência, a física quântica é a mais bem-sucedida, fantasticamente bem-sucedida.
E com uma tecnologia proveniente da mecânica quântica, fantasticamente bem-sucedida. Mas o que isso significa? Porque os fundadores da mecânica quântica, Niels Bohr, Heisenberg, Schrödinger e assim por diante, eles disseram: o que está acontecendo aqui está fazendo o chão tremer sob os nossos pés. É chocante. Chocante, de cair o queixo, as implicações da mecânica quântica. O mundo nunca mais será o mesmo. Esta é a segunda revolução na física. A velha visão do século XIV da física clássica está morta. Ela nunca mais voltará. Espaço absoluto, tempo absoluto, matéria absoluta e assim por diante. É um novo mundo. Mas o que isso significa? Está mostrando nessas falas agora, nessas pesquisas, como é que não existe uma visão unificada, não existe uma ciência com algo, com uma visão unificada. Não tem. Certo? Ele diz agora, mesmo com o surgimento da mecânica quântica, da mecânica quântica e toda a aplicação dela na nossa vida, internet, telefones celulares, tudo, ela diz, apesar dele ser uma coisa, ela ser uma coisa muito poderosa e potencial, e ela está mostrando todo o seu potencial, as bases que ela se coloca remove toda a visão anterior da física. Tempo, espaço absoluto. Mas os cientistas, eles não querem olhar isso de forma profunda. É como se eles botem isso debaixo do tapete, seguem lá com as pesquisas dele, do jeito dele, com as visões anteriores, usufruem dessa visão da mecânica quântica, mas não olham de fato de forma profunda, mesmo para as bases. Não querem olhar. Né? Isso que o Loma está trazendo um pouco aqui. Então, essa pesquisa em 1999 mostrou que dos 90 entrevistados, apenas 4 disseram que aceitavam a interpretação padrão ensinada em todos os cursos de graduação em física do mundo da mecânica quântica. Só 4 em 80 concordavam, em 90 concordavam com a visão, porque é a verdade do evangelho. Só 4% realmente acreditavam no que eles aprendiam quando eram jovens. 30% se diziam que estava a favor da interpretação de muitos mundos, formulada pelo teórico de Princeton, Hugh Everett III. Eu achei isso incrível, porque esses são os múltiplos mundos, a interpretação de múltiplos mundos, onde há um monte de duplicatas suas em todos os lugares do mundo, em múltiplos universos, e existe vários Ives lá, Alans lá, proliferando, criando muitos plus mundos. Completamente maluquice. É uma curiosidade matemática sem absolutamente nenhuma evidência empírica por trás, nenhuma. E que nunca vai poder ser testada. Você nunca vai ser capaz de fazer nenhuma medida. Ah, lá está o Alan Wallace daquele outro mundo. Não tem base empírica e nunca vai poder ser testado. E 30% dos físicos quânticos concordam. Acho que eles têm assistido muitos filmes de ficção científica. São muito populares, né? Nos filmes de ficção científica, essa visão de múltiplos mundos. Mas isso significa que eles estão na terra dos cucos. Eles eram cientistas e eram 100% crentes, sem nenhuma evidência empírica e nenhuma maneira de testar a teoria. E 1 em cada 3 pensa: tô dentro, isso é bom, parece perfeito para mim. Ou eles beberam ou eles fumaram alguma coisa bem forte. Isso é muito louco. 30%. Não é 30%, na verdade, é 30 e 90, mas são 30%. E daí 50 dos 90 responderam que nenhuma das opções acima ou indecisos. Eu sei lá. 50% dos cientistas físicos. Em outras palavras, as implicações reais da física quântica que fala sobre a natureza do mundo, parecem estar ocultas em uma nuvem de incerteza.
So much for the unity of science. Então, isso é sobre a unidade da ciência. Quando você chega à física quântica, que tem a visão mais profunda dos constituintes fundamentais do mundo físico, átomos, partículas elementares, energia, matéria, There's no agreement. não tem nenhum acordo, nenhum tipo de acordo. None. Nenhum. So where's Então, the onde é que unity está a of unidade da science now? ciência? That's science. Isso é a ciência. It's fact. É fato, But so much mas belief. tanta crença envolvida e tanta desunião. And with an E agenda com uma going agenda back que to remonta a Descartes e Francis Bacon, that should make it no isso não surprise deveria surpreender that with that seed que com essa semente ela esteja agora dando origem à colheita of the wanton do destruction, desejo de destruição do nosso ambiente. such that if De tal we forma que se continue on the continuarmos no course, curso there's atual, no sign that we'll let e não it tem nenhum sinal de que nós estejamos There will be começando a no desistir, civilization não vai haver civilização humana tal como entendemos até o final do It'll be a século. different world. Será um mundo diferente e não vai ser um mundo melhor. We will have wiped out much Nós of teremos the eliminado grande parte, a maior parte da vida selvagem, na verdade. Nós já fizemos isso. Mas a destruição do habitat natural e das espécies continua agora inabalável. while over the last Enquanto few nos years últimos of the anos administration, da America burned more coal than administração de Biden, a América queimou mais carvão do que nunca. one of the good guys. E nós somos um dos mocinhos, não é? Líder dos 3 mundos. Então, So that's science. essa é a ciência. But I know Mas enough about science, been trained eu conheço o enough in suficiente science, sobre ciência. Eu fui treinado em ciência como um estudante de física em Amherst. that in science, Que na the ciência, scientists know something. Os cientistas sabem algo, não é crença, eles sabem algo. So years of Através de training, anos de treinamento, estudo, pesquisa, eles conhecem muitas coisas. but in physics Mas alone, na física, my mentor at meu mentor Amherst, na his Amherst, specialty was a especialidade dele era ótica quântica. Aquilo ele conhecia. relativity theory, Teoria da relatividade, he believed. ele acreditava. And the other many Em muitos branches outros of ramos da física, ele não tinha feito pesquisa. one person can't Uma really pessoa research única não pode fazer pesquisa em todos esses vários campos da física. Imagina em outros ramos da ciência. So you know Então você your conhece a sua own própria especialização, mas para todos os outros ramos, mesmo dentro da física, imagina então na biologia, da química, etc., é crença. É tipo 99% de crença. Os cientistas acreditam enquanto leem os artigos na Science, na Nature Scientific American e assim por diante. Eles acreditam nesses artigos. Eles quase nunca falam sobre a sua própria especialização e falam, ah, sim, isso aqui eu conheço. Não, quase nunca. 99% das vezes, eles acreditam em coisas que eles não sabem por si mesmos. Mas eles acreditam na autoridade de outros cientistas. E nas revistas, na revisão por pares. Um cientista sem crença não é cientista. Ele é um chimpanzé. Você não consegue conduzir ciência sem confiar, sem ter crença, confiar nos colegas e nos seus antecessores e as pessoas que estão criando sua própria tecnologia, a sua tecnologia que você usa. Então a noção de que eu não sou um crente, eu sou um cientista é uma besteira. Só que eles acreditam em coisas diferentes. Eles são céticos, mas todo mundo é cético em relação às crenças dos outros. Não tem nada de novo nisso. Então agora nós passamos um pouquinho mais rápido para a segunda dimensão que é o realismo metafísico. Virtualmente todos os cientistas, desde Copérnicos até o início do século XX, com o advento da física quântica, praticamente todos os cientistas, especificamente todos os físicos, são todos realistas metafísicos, praticamente todos, sem exceção. Até a época de Darwin, eles eram realistas metafísicos porque Deus criou o universo antes de nós estarmos aqui.
Nós chegamos no 6º dia. Mas antes disso, ele criou tudo o resto. Nós éramos a cereja do bolo. Mas a criação já estava ali. E existia uma visão correta daquilo, que é a visão de Deus. Mas a visão do olho de Deus, do universo que ele criou, isso é o realismo metafísico, que diz que existe um universo físico lá fora, que, independente de qualquer uma das nossas medidas, das nossas observações, nossas estruturas conceituais, independentes da linguagem, e o papel da ciência, o ideal da ciência é representar o que já está lá fora. Antes visto como olho de Deus, a partir da visão de Deus, hoje em dia, nas palavras de Thomas Nagel, uma visão de lugar nenhum. O que realmente está lá fora quando não tem ninguém olhando? E o ideal da ciência é representar completamente uma representação do que já existe lá fora. Então, existe a realidade e existe o mapa. Bingo! Você acertou em cheio. Parabéns, agora você encerrou seu trabalho científico. Em outras palavras, o mundo físico inerentemente existente lá fora pode ser representado completamente de uma e apenas de uma maneira agora. E quase todos os cientistas acreditam nisso. Quer eles acreditem ou não em Deus. Até que a mecânica quântica chegou e colocou isso profundamente em questão. Profundamente em questão. Todo o papel da medição, o papel do observador, não foi resolvido. O problema da medição foi formulado um século atrás por pessoas como Heisenberg e assim por diante. Mas não teve nenhum progresso de verdade em resolver isso. Qual é o papel da medição antes de você fazer a medição? Tudo que você tem é uma função de probabilidade, um campo de probabilidade, uma gama de possibilidades. Você faz a medida e agora isso se concretiza. Sim, tem um elétron ali, tem um fóton lá, mas antes da medição, você não pode dizer, porque é indeterminado. Então, nem todos os cientistas, de forma alguma, nem mesmo os físicos quânticos, acreditam em realismo metafísico. Alguns sim, alguns acreditam, e muitos não. Mas não existe nenhum acordo sobre se existe um mundo lá fora ou não, e se nós podemos representá-lo ou não. Não há acordo sobre o realismo metafísico. Agora eu vou citar um dos principais físicos teóricos de todo o mundo, físico teórico Nima Arkan Ahmed, porque o insight que ele trouxe para essa conferência, com 300 físicos no auditório, na Universidade de Cornell, é impressionante. E eu vou ler. Isso foi em 2010, uma conferência sobre o futuro da física fundamental. Ele afirmou: muitos argumentos separados, todos muito fortes individualmente, sugerem que a própria noção de espaço-tempo não é fundamental. O espaço-tempo está condenado. Não existe algo como espaço-tempo, fundamentalmente na descrição real e subjacente das leis da física. Isso é muito surpreendente, pois o objetivo da física é descrever as coisas como elas acontecem no espaço e no tempo. Portanto, se não há espaço-tempo, não está claro qual é o objetivo da física. É por isso que agora se tornou um ramo da psicologia. Se não tem espaço-tempo lá fora, inerentemente existente, então, do que se trata a física? Por isso que ele diz que isso é um problema difícil e que este é um comentário sério. É sério esse bilhete. E eu assisti isso no vídeo e ninguém na plateia deu risada. Esse é um dos principais físicos do mundo todo. E o diretor do instituto dele, Robert Dijkgraaf,
o nome, nome holandês, disse, diretor do Instituto de Estudos Avançados, disse, o que estamos aprendendo atualmente é que talvez tenhamos que abrir mão daquilo que Einstein considera sagrado, ou seja, o espaço e o tempo. Se desistirmos do espaço e do tempo, o que nos resta? E então cita a teoria do universo holográfico, dizendo, o que está acontecendo no espaço, de certa forma, está tudo descrito em termos de uma tela lá fora. A descrição definitiva da realidade reside nessa tela. Isso é como um projetor de filmes, que cria uma ilusão da realidade tridimensional que estou vivenciando agora. Esse é o... É isso que o Donald Hoffman, que é da psicologia cognitiva, ele disse que o estudo realmente da natureza da realidade vai sair da física, porque não tem espaço-tempo, né, tá? E vai para a psicologia, porque, na verdade, o papel do próprio observador é fundamental, a consciência, né, é fundamental. E o Donald Hoffman está indo nesse seguinte, é muito interessante esse cientista. Eu queria muito que o Lamalan cantasse com ele. Mas, assim, é por aí, né? Diretor do instituto onde trabalha o Nimar. Então, isso, se tudo é projeção, e se não existe espaço e tempo, a questão que precisa de resposta, então, é o que é o projetor? E, claro, até hoje, quase nenhum físico levou a consciência a sério. Então, eles pulam isso e tentam pensar em outra coisa. O que é o projetor? Que está projetando no vazio do espaço-tempo. Todos os físicos concordam com ele? Não, mas essas são duas das pessoas mais importantes do mundo todo. Elas não podem ser descartadas levianamente se você for um físico. E a filosofia? Porque a filosofia natural anda de mãos dadas com a física. Então, de acordo com uma pesquisa realizada pelo filósofo David Chalmers, que não aceita a noção de que a consciência é um epifenômeno da matéria, de acordo com a pesquisa dele, 11% dos filósofos contemporâneos não são materialistas, ou são não materialistas. Eles não acreditam no materialismo, eles não reduzem tudo à matéria. Portanto, eles representam uma minoria significativa. Mas o mais importante é sua constatação de que não há nada de importante com o qual a comunidade filosófica, em geral, concorde. Portanto, então, quando se trata do problema mente-corpo, não há consenso, porque não tem com nada, né? Então, cientistas estão confusos sobre o que está lá fora. Os filósofos não concordam em nada. Eles fazem suas reputações discordando de outras pessoas. Ninguém consegue estabilidade de 10 anos dizendo, eu concordo com ele. Ninguém. Então vai ser cachorrinho dele, mas se você quiser um doutorado e estabilidade, você precisa ser original. Isso significa discordar de alguém e tomar sua posição. Isso significa que eles todos discordam uns dos outros. Ups! Então, o realismo metafísico, sim, isso é a filosofia. Mas muitos filósofos da ciência não acreditam nisso. Hilary Putnam é um, Basson Frases é outro, existem muitos outros que não acreditam nisso. A evidência não está lá para apoiar. E alguns diriam até que, se houvesse um universo lá fora, independente de todas as medições, nós não teríamos como medi-lo. Seria inerentemente existente, portanto, não interagiriam. Essa é a filosofia. A gente dividiu a palestra do dia 4 em 2 vídeos, certo? A parte 1 foi essa que a gente acabou de ver, onde ele cobriu essas 2 dimensões das 4 dimensões da tradição científica, a dimensão da ciência natural e do realismo científico. No próxima parte, ele vai cobrir a do materialismo científico e do cientificismo. E vai culminar
no que ele vai realmente focar no próximo encontro do dia 18, que a gente vai ver, né, a seguida, que é o ensinamento do Buda. Muito que se alinha à sugestão da Kadrolá, que é da gente olhar de forma direta a experiência de alegria e tristeza, da confusão da nossa própria mente, né? Que é o que ele vai depois focar no ensinamento do dia 18, certo? Quando o próximo domingo a gente termina ele faz fecha ainda aí vai falar da importância, né, do cultivo da inteligência cognitiva, de fazer essas distinções, aí ele faz um paralelo com o Vajra Essence, que a fase 6 do Vajra Essence é exatamente as distinções importantes que precisam ser feitas, que a gente viu lá quem fez o Tantra Vajra e quem fez o Visão Iluminada de Samantabhadra, a fase 6, o Lama disse, é uma fase, é muito importante, podia ser um livro separado, assim. Que é exatamente o que culmina com ele diz aqui. A importância do cultivo da inteligência cognitiva implica dissipar a confusão entre crença e conhecimento, entre ruminação e intuição, entre consciência condicionada e consciência primordial, entre mente de ser senciente e consciência pura. Então, a inteligência cognitiva é vipassana, é clareza. Para isso, a gente precisa de uma mente calma, que atravessa isso, para ver de forma profunda, né? Então, assim, ele quis fazer esse paralelo com a ciência, porque a gente também está muito implicado dentro da visão da ciência. Nossa vida é completamente implicada. Seja nas coisas práticas do nosso dia a dia, seja nas consequências que estão vindo sobre nós, né, dessa coisa maior, assim, né, da desequilíbrio da atmosfera, desequilíbrio, né, as guerras, as escolhas que a gente está fazendo com a sociedade. Né, então, tá tudo implicado aí, né? Tudo implicado. Tudo implicado. Pois, queridos, obrigada aí pela disposição de vocês, a gente fechou aí essa primeira parte. A G vai colocar no site Alunos do Lama Long Wallace, assim que tiver eu boto lá no grupo Alunos do Lama Long Wallace, só para vocês saberem que já tá lá o vídeo, essa parte 1, ela deve colocar a parte 1 e 2, porque ela deve colocar o dia 4 de abril. E aí ela coloca as duas notas, né, a nota 1 e a nota auxiliar que ele criou, e aquela cartinha que ele faz para a Sangha explicando o contexto de como foi que surgiu a ideia de trazer essa... Porque ele está engajado nesse diálogo, né? Ele esteve, ainda quando ele ajudou a traduzir o Dalai Lama nos encontros do Mind and Life e tal, e sob as bênçãos do Dalai Lama, ele está criando esses CIAs, né, esses centros de experiência contemplativa, para a gente, em primeira pessoa e com experiência na ciência e na contemplação, né, nas experiências contemplativas, práticas contemplativas, a gente realmente conversar sobre a natureza da realidade, né? De fato. Então, interessante, assim. Tá bom? Deu pra passar? Para alguns pode ser um porre, mas para mim essa apresentação néctar, né? do Lama é fascinante. Com certeza. Acho muito interessante. É claro que eu não consigo ainda me tem que dar ouvir conta com de que não calma. existe esse mundo aí, né? E é legal vocês verem esse documentário Dalai Lama Scientist, que traz um pouco essa visão da ciência, e tá bem didático, assim, no final, assim. Apresenta-se como é que os cientistas estão vendo, por exemplo, a mecânica quântica, a ciência vê isso, e o budismo, os contemplativos vê isso, né, do visão de mundo, da cosmovisão, cosmologia, e a ciência mostra isso, o budismo traz isso, bem interessante, assim. Temos 6 tópicos diferentes. E o Alan Wallace está há décadas tentando fazer essa ponte, né? Eu lembro de uma palestra que ele deu na Google. Puxa, já tem décadas. Não sei se você deve conhecer, Florina, conhece? Em que ele fala crítica, né? E ele gosta muito do William James. Ele vai contando a história toda de que ainda falta a revolução sobre a mente. A revolução científica ainda não chegou na mente. Isso. É muito interessante. Foi o que a Kadrolá sugeriu, que o tema devia ser esses encontros da consciência mental. E a experiência de alegria e tristeza em primeira pessoa, que é o que nos toca, todos os seres. Crente, não crente, né, americano, chinês, hindu, todo mundo quer ser feliz e quer evitar o sofrimento. E também, uma coisa que eu achei interessante foi ele observar, o que o Lama Alan tem é um pouco essa energia combativa. Ele tem uma energia muito, assim, dura. Então isso fechou muitas portas para ele. Em estabelecer diálogos, por exemplo, né? E o que ele observou na fala da Kadrolá, que eu vou até colocar no grupo também do Lama Alan Wallace de novo, acho que a gente já botou um tempo atrás, que ele já citou um tempo, eu vou botar de novo o link desse ensinamento para quem quiser ver. Aí como a Cindy já deu a ideia, dá para traduzir a legenda, dá para vocês ouvirem.
ela mostrou uma amorosidade, uma leveza, um amor, assim, como ela está trazendo essa experiência. E você disse que isso tocou ele muito, assim, né? Porque não é usualmente o modo que ele fala, como ele diz, né? É. Produzir algum mel, mas algum ferrão. Ele é meio crítico, assim, né? Meio impaciente, né? Meio impaciente um pouco. Mas é É, isso. às vezes fecha realmente algumas portas, se o Isso, outro isso, interpreta como uma isso. posição É como julgamento, como uma coisa, né? do que uma Então, posição. isso. Mas você citou também o Donald Hoffman, é muito interessante ele, tem. É. Ele, Ele o está se mais aproximando. profundo não é mais o espaço-tempo, e é aparência e percepção. É, Acho muito interessante, entendeu? Porque, olha, a gente está em qualquer reino, a gente tem alguma percepção lato sensu, pode ser sensação, mas percepção e aparência. A gente está sonhando, aparece alguma coisa, né, gente? Quando a gente está sonhando, tem alguém lá, que a gente nem tem muito identificado como eu, mas que está lá percebendo alguma coisa. Aí pode ser perceber uma coisa mental, uma coisa física, quando a gente está aqui na vigília. Eu é acho que isso faz interessante. sentido. Eu acho que assim, vai chegar, é devagar, porque, como ele diz, não há consenso. Não há consenso. As pessoas estão muito aceleradas, elas têm suas agendas. Os cientistas têm suas agendas. Eles querem financiamento, dinheiro, não sei o quê. Tem É. toda uma parte política, uma parte pessoal envolvida, né? Então não tem consenso, não tem Mas por verdade isso de fato, seria, assim, isso né? seria uma revolução muito grande também. Então não é Pois é. fácil você ter uma É, revolução muito grande quando as coisas estão mal agendradas, isso. mas nas bolhas elas funcionam mais ou menos, Isso. entendeu? A coisa vai sendo Então, empurrada com a barriga. exato. Aí cada um É. vai tocando a sua vida. Até que as coisas começam a se desmoronar, né? Assim, As aí, coisas vão desmoronar certamente. com Ou certeza. na vida individual de cada um de nós, com a nossa própria doença e morte. Com Então a gente certeza. vai. Com Numa certeza. vida coletiva da realidade, também desmorona. Já Como tá desmoronou para os dinossauros. Dinossauros viviam. mais perto, E né? dinossauro era um Mais bicho perto. grande, né? Isso. Pois vamos, Acabou. queridos. Eu sei que a gente já foi muito além aqui. Vamos fazer uma curta prece de dedicação só pra gente encerrar. Tá bom? Valeu. Bem curtinha mesmo. Deixa eu. Cadê ele aqui? Vamos para a última. Share. Para a última prece. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, essa lucidez completa, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Duda Organ Lama Drugyune, Droatikya Malupade Salagopa Show. Boa noite, queridos. Obrigada aí. Boa noite, obrigada, Boa noite. Obrigada Flori. também. Obrigada.